Muito bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical, lendo a palavra de Deus em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, os versos de 1 a 5. Nos diz a palavra do Senhor: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz em ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Tendo ouvido a palavra de Deus, vamos agora orar, confessando os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com os nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente, não somos adequados para comparecer à tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. A verdade é que sabemos o que é certo, mas amamos o que é errado. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Vamos neste instante acompanhar um dos cânticos da mocidade. A minha fé
convidá-la a orar, intercedendo pela nossa igreja, intercedendo pelo mundo e intercedendo pelo nosso país de maneira especial. Oremos ao Senhor. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer senão a Ti somente. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim, queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lado um templo e uma escola. Um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado. Uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que impeçam o avanço dessa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais, na linha de frente no combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, do presidente da República e seus ministros e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que assim o Teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre a simplicidade do Evangelho. Lemos o texto da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 2, os versos de 1 a 5. Os crentes de Corinto tinham ficado profundamente impressionados com a filosofia secular. Eles foram influenciados por Sócrates, eles foram influenciados por Platão e eles foram muito influenciados por Aristóteles. E eles não amavam nada mais do que discutir os seus pontos de vista diferentes. E este espírito argumentativo tinha infiltrado na igreja de Corinto. Como resultado, a igreja estava a ponto de se dividir por causa de grupos que se opunham. Então isso é o que sempre acontece quando o povo de Deus tira os seus olhos daquilo que é verdade, a verdade básica do Evangelho. E a simplicidade da mensagem da cruz não divide os crentes, pelo contrário, isso une a igreja. E isso é, na verdade, o cimento que liga a igreja, a cola que une a igreja. E então, para curar as feridas da igreja de Corinto, Paulo teve a ideia de mostrar a superioridade do Evangelho sobre o sistema filosófico dos homens. Então, na primeira carta, no capítulo 1, os versos 26 a 31, ele diz assim: reparai, pois, na vossa vocação. E ele então mostra aqueles que foram chamados pessoas simples. E depois ele diz que tipo de povo Deus escolheu. Depois, no capítulo 2, dos versos de 1 a 5, ele fala: quando eu fui ter convosco. Então ele explica que tipo de linguagem ele usou, que tipo de tática ele usou com a igreja de Corinto. Ok, nos versos 26 a 31, capítulo 1, Paulo usou as experiências dos crentes para mostrar que não foi sabedoria secular, não foi filosofia grega que os levou à salvação. Pelo contrário,
Deus escolheu os fracos. Pelo contrário, Deus escolheu os menosprezados. E agora, no capítulo 2, nos versos de 1 a 5, Paulo retorna às suas próprias experiências pessoais com os coríntios, para demonstrar que não foi a discussão de filosofia que o salvou, mas o que salvou a igreja, o que salvou o povo de Corinto, foi a pregação do evangelho simples. Ok? Então os versos 1 e 2 do texto lido falam da pregação de Paulo. Vamos considerar primeiro a pregação de Paulo. Ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Em Paulo foi o primeiro a pregar o Evangelho em Corinto, e até aquele momento nem o aprendizado filosófico, nem a formação educacional deles tinha sido de qualquer proveito para aproximá-los de Deus. Os coríntios cultuavam deuses que eles próprios tinham construído, mas ignoravam totalmente o Deus verdadeiro. Isso só mudou quando Paulo entrou em cena e pregou o Evangelho de Jesus Cristo a eles. E isso ele fez de maneira simples. Ele nos fala primeiro como ele não veio a eles, e nos fala como ele veio então depois a eles. Ele diz: não fiz com ostentação de linguagem. Paulo era um pregador do meio do povo. Ele era uma pessoa comum. Ele não usava palavras difíceis quando pregava, e ele também não tentava impressionar a igreja com raciocínios filosóficos complicados, de modo algum. Ao invés disso, ele pregava uma mensagem muito simples. Era a mensagem do Evangelho. No verso 2 ele diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de Jesus Cristo e ele crucificado. Este é o centro, é o eixo do cristianismo. Há muitos que tentam tomar os ensinos morais do cristianismo e os separar da mensagem da cruz. Isso não é possível, isso não funciona. Esses ensinos ficam sem sentido, perdem todo o seu valor. Não pode haver cristianismo sem a cruz. O cristianismo sem a cruz não existe. A cruz é para nós aquilo que a saída do povo de Israel foi, então, o êxodo foi para o povo de Israel na saída do Egito. O que há de tão especial assim na cruz? Por que ela é tão importante? O que a torna tão significante? Bem, Cristo carregou os nossos pecados na cruz. É pouco? Ou você quer mais? Então, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 24, nós lemos assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. A cruz é tudo para nós. Não foi uma coincidência Cristo ter sido crucificado no dia da Páscoa. Enquanto o sumo sacerdote estava sacrificando o cordeiro da Páscoa, o cordeiro de Deus era pregado em uma cruz fora de Jerusalém. Ele é o cumprimento do cordeiro
da Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Na verdade, ele é o cumprimento de todo o sacrifício animal do Antigo Testamento. Quando ele foi para a cruz, ele carregou nossos pecados no seu corpo. Nossos pecados foram postos na conta de Jesus Cristo. E Deus julgou o Filho como se ele fosse um pecador culpado. A ira da justiça de Deus foi despejada, lançada sobre Cristo Jesus. E dos lábios de Cristo veio então um clamor: Deus meu, por que me desamparaste? Por que este clamor? Porque pela primeira vez em toda a história, o Pai afastou-se do Filho. Bem, depois nós temos as exigências da lei que foram satisfeitas, todas elas, na cruz. Novamente, a cruz é grande significado para nós. Na carta aos Colossenses, no capítulo 2, nos versos 13 a 14, nós lemos assim: E a vós outros que estáveis mortos pela vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos e tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Veja a importância da cruz de Jesus Cristo. Deus é justo em sua lei. A lei de Deus exige justiça. A lei de Deus exige que qualquer divergência da justiça receba a recompensa justa da morte. As boas notícias são que foram cumpridas as exigências justas da lei. Onde? Na cruz. A cruz é muito importante para nós. Quando um criminoso estava sendo crucificado, era costume escrever o nome dele e uma lista dos seus crimes em uma tábua. E esta tábua era levada e pregada na sua cruz. Servia como advertência pública a outros que poderiam ser tentados a cometer transgressões semelhantes. A lei de Deus era uma tábua que era certificado, que era o certificado da nossa dívida, a promissória da nossa dívida, a lei de Deus. E consistia de todos os nossos crimes, era uma lista de todos os nossos pecados. E ela anunciava a nossa culpa, a nossa condenação. Declarava que éramos merecedores da morte e todos nós quebramos a lei de Deus e perdemos aquele padrão moral perfeito e justo que tínhamos quando fomos criados por Deus. Isso condenava a todos nós. Mas agora isso já não nos condena mais, não nos condena mais. Pois foi retirado do caminho tudo isso e foi encravado na cruz de Jesus Cristo. Esses foram os crimes pelos quais Jesus foi castigado. As exigências da lei foram satisfeitas, todas elas na cruz de Jesus Cristo. A mensagem da cruz, nós amamos a mensagem da cruz. Muito bem, irmãos, a cruz foi planejada para nos conduzir a Deus. No capítulo 3 da primeira carta de Pedro, no verso 18, nós lemos assim:
pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Texto maravilhoso. Para conduzir-vos a Deus, é que veio a cruz, é que veio Jesus Cristo. Muitos parecem pensar que eles buscaram a Deus e que finalmente o encontraram e foram salvos por Jesus Cristo. A Bíblia diz algo diferente. A Bíblia diz-nos que Cristo morreu a fim de nos levar a Deus. E se você é crente em Jesus Cristo, é porque Cristo trouxe você até Deus. O incrédulo não busca a Deus. Ele não está interessado em conhecer o Deus da Bíblia. O único Deus que ele quer é aquele que ele mesmo cria. Ele não busca a Deus, mas a cruz foi idealizada para conduzir você a Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 3, os versos 10 e 11, lemos o seguinte: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não fosse Jesus Cristo e a cruz, nós jamais acreditaríamos. Fomos levados ao Pai, fomos chamados por essa graça irresistível. Não há ninguém que busque a Deus. Isso significa que a única razão de alguém vir a Deus é porque Cristo, com base em suas obras, na cruz, muda a vida da pessoa e a traz até Deus. Esta é a mensagem que Paulo pregou em Corinto. E ele não fez uma palestra sobre eventos futuros. E ele não tentou conseguir que as pessoas falassem em outras línguas. E ele não fez campanha contra um governo ímpio. E ele proclamou tão somente a mensagem da cruz. Ele falou sobre a cruz de Jesus Cristo. Isso ele fez com palavras simples que toda criança poderia entender. Então esta era a mensagem de Paulo. Mas eu quero falar alguma coisa também sobre a pessoa de Paulo, a presença de Paulo. Ele diz assim no capítulo 2 da carta aos Coríntios, no verso 3: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Nós pensamos frequentemente em Paulo como uma poderosa fonte de energia para Deus. Mas ele não era um super santo. Ele provavelmente nem era muito simpático. Ele necessariamente não era um orador eloquente. Se você ler aí o texto da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 10, vai ver que ele não era tudo isso. Uma descrição dele é dada a nós nessa passagem. Diz a história que o apóstolo era um homem de pequena estatura, com sobrancelhas que se encontravam uma com a outra, de nariz grande e de pernas curvadas. Era meio corcunda, não era de aparência agradável. Ou seja, não era um homem bonito. É importante que você saiba disso. É importante que você saiba disso. Eu costumava pensar que as pessoas, em geral, eram muito mais santas do que eu. Mas eu tenho aprendido que não há nenhum super santo. Nem mesmo o apóstolo Paulo o era. O que ele tinha era o Evangelho. Era a simplicidade da cruz. A simplicidade do Evangelho. Isso lhe deu a maior mensagem de todos os tempos. Ele tinha a mensagem do poder de Deus. Você tem a mesma coisa hoje.
Você pode não ter um título de doutor, você pode não ser eloquente e você pode ficar nervoso quando compartilha a sua fé, quando é chamado para dirigir uma devocional. Você pode não ter a calma e a tranquilidade quando está na presença dos outros, então você perde as palavras, mas você tem a maior mensagem de todos os tempos. Os recursos que estavam disponíveis para Paulo também estão disponíveis para você hoje. Deus não mudou, a mensagem dele não mudou, ainda é o mesmo evangelho que é pregado hoje. Simples, a mensagem do evangelho simples, a mensagem da cruz. Essa era a presença de Paulo, era assim que ele era. Mas qual era o propósito de Paulo? Veja, nós consideramos a mensagem de Paulo, consideramos a presença de Paulo, e eu quero falar um pouquinho sobre o propósito de Paulo. Nos versos 4 e 5 aí, nós lemos assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, ao longo do capítulo 1, nós vimos uma comparação constante entre a sabedoria do mundo e a loucura da cruz. O ponto central não é dizer que a cruz seja loucura, mas mostrar que os métodos utilizados pelo mundo são diferentes dos métodos pelo meio dos quais Deus age. Agora, a comparação continua entre o mundo e Deus. Então, sobre o mundo, então nós temos aí a palavra de Paulo: não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Verso 1. Depois, no verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria humana, certamente. E depois, no verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Ok, e agora então, o Senhor, que é comparado com essas coisas. No verso 2 nós temos assim: decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado, mais efetivo que linguagem de sabedoria humana. A minha palavra, diz o verso 4, e a minha pregação, demonstração do Espírito e de poder de Deus. O verso 4, que maravilha! Para que a vossa fé se apoiasse no poder de Deus. Foi isso que nos salvou. Não foram palavras de sabedoria humana. Não foi nada disso. Foi uma mensagem simples do Evangelho. Foi a mensagem da cruz. Foi a mensagem vinda da palavra de Deus. Paulo não recorreu a esquemas para tentar ganhar os coríntios para Cristo, de jeito nenhum. Ele não os impressionou com palavras difíceis, ele não fez um grande marketing, ele não os atraiu com um programa de música contemporânea, ele não tentou motivá-los com um teatro de arte dramática. Estas coisas não se ajustavam ao propósito de Paulo. Usar esses meios seria uma negação do propósito de sua vinda a Corinto. Qual era o propósito do apóstolo Paulo? Era que a confiança deles não descansasse, não repousasse em sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Verso 5. A igreja de hoje afastou-se muito, a igreja de hoje afastou-se muito desse conceito básico
E nesta era das grandes igrejas, mega igrejas, quantos têm a sua fé baseada na sabedoria dos homens e dos recursos tecnológicos? Quando eu era seminarista, houve um escândalo amoroso entre um pastor e uma jovem da igreja, e isso afetou muita gente na igreja e afetou muita gente também no seminário. E até hoje há pessoas que estão no mundo por causa daquele escândalo. Isso foi um resultado direto de colocar um homem em uma posição muito mais exaltada do que deveria. E muita gente coloca a sua fé em homens, na pregação de homens e não no poder de Deus. Lembrem-se de que a mensagem é sempre e deve ser mais importante que o mensageiro. Agora, a nossa fé não deve repousar senão em um alicerce firme. Ela não deve repousar na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Isso nos leva a uma pergunta: o que é o poder de Deus? Paulo já havia respondido a esta pergunta. O poder de Deus é visto na cruz. Verso 18 do capítulo 1, ele já havia dito assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E no capítulo 1, dos versos 23 a 24, ele já havia dito também: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que fomos chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A mensagem é mais importante que o mensageiro. Paulo não se envaidecia, não se enchia de orgulho de si mesmo, mas ele tinha apenas uma coisa, uma mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem simples do Evangelho. A mensagem é sempre mais importante que o mensageiro. Estão lembrados de João Batista, quando foram até ele perguntar quem ele era? Ora, se as pessoas perguntassem, se eu fosse João Batista, as pessoas perguntassem a mim quem eu era, talvez eu dissesse: o quê? Você quer saber quem eu sou? Sou filho do grande sacerdote Zacarias. Ou quem sabe então eu pudesse dizer assim: está brincando, né? Você quer saber mesmo quem eu sou? Eu sou aquele que preparou os caminhos de Deus, do Senhor, do Altíssimo. É pouco? Ou quem sabe eu pudesse dizer assim: você quer mesmo saber quem eu sou? Ouça o que Jesus disse. Ele disse que eu sou o maior dos nascidos de mulher. Ou seja, nenhum homem é mais importante do que eu. Não, João Batista não respondeu assim. João Batista respondeu assim: eu sou a voz do que clama no deserto. E é só. Ou seja, a mensagem é mais importante que o mensageiro. A mensagem de um evangelho simples é isso que salva e é isso que devemos pregar. A crucificação de Jesus Cristo é a última manifestação do poder de Deus. Foi lá que o pecado foi derrotado de vez. Foi lá que Satanás foi derrotado de vez, o inimigo das nossas almas. E foi lá que a salvação foi conquistada. Há maior poder do que este, de acabar com o pecado, de derrotar Satanás e de nos conquistar a salvação. Sim, por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus, na sua simplicidade e na sua totalidade. Que Deus nos abençoe, que jamais nos esqueçamos desta verdade preciosa, tão preciosa quanto uma joia maravilhosa, e que aguardemos em nosso coração. Amém. Em resposta ao que estudamos na nossa escola dominical, vamos
orar ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Ela nos ensina a orar pelos motivos corretos. Ajuda-nos, Senhor, a lê-la e ajuda-nos a compreendê-la e, compreendendo-a, colocá-la em prática em nossa vida. Queremos orar na direção correta, pelos motivos corretos e com confiança. Queremos ser filhos melhores, queremos amar o próximo e queremos Te amar acima de todas as coisas. Queremos, Senhor, ter paz com todos os povos. Queremos ser um verdadeiro templo onde os homens venham buscar a Deus. Queremos desempenhar nosso ministério, desenvolver nossos dons para que sejamos úteis no Teu reino. Queremos caminhar de forma diferente, ver a luz, ser compassivos, agir como Cristo, viver sem presunção, exibir uma natureza renovada e queremos usar aquilo que foi criado para nós. Queremos não apenas saber o que é certo, queremos também fazer o que é certo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Acompanhemos um dos cânticos da mocidade. Somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Guia-me para que sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
o poder, a comunhão, a consolação e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.